Olá, eu sou Felipe Torres e vou apresentar agora o artigo chamado Embedding Fourier for Ultra High Definition Low Light Image Enhancement. Esse é um trabalho que foi publicado recentemente, em maio desse ano, na International Conference on Learning Representations. Tem um trabalho com vários autores, aí um trabalho colaborativo da Nanyang Technological University e a Nankai University. Esse é um sumário mostrando os principais pontos do artigo, onde vai ser falado uma breve introdução, como foi a abordagem criada pelos autores, conjunto de dados que foi utilizado, como ele foi direcionado para fazer o que o trabalho se propôs a fazer, os experimentos feitos e algumas considerações finais mostradas no artigo. Então, com o advento de sensores e monitores de imagem avançados, a imagem de ultra alta definição, Ultra High Definition, o HD, testemunhou um desenvolvimento rápido nos últimos anos. Embora a imagem UHD ofereça amplas aplicações e faça uma diferença significativa na qualidade da imagem, os pixels extras também desafiam a eficiência dos algoritmos de processamento de imagens existentes, né? E quanto maior for a qualidade da imagem, também isso tem um trade-off relacionado ao processamento. Vai ser mais difícil, mais laborioso, né, trabalhar com esses dados. E nesse estudo, né, o foco está no aprimoramento de imagem com baixa luminosidade. O LLIE, que vai ser citado várias vezes nesse trabalho, corresponde ao aprimoramento com imagens com pouca luz. O foco desse trabalho vai ser tratar uma forma de tratar imagens com baixa luminosidade, com pouca luz, enfim, imagens escuras de uma forma geral, né? Onde é necessário aumentar tanto a luminância como remover os ruídos inerentes causados por sensores e ambientes escuros. Além desses desafios, é levantada a dificuldade exigida pelo processamento eficiente no regime Ultra High Definition. Então, apesar do notável progresso no aprimoramento de imagens com pouca luz, né, LLIE, os métodos existentes mostram desvantagens aparentes quando eles são usados para processar imagens Ultra HD de baixa luminosidade do mundo real. Então esse trabalho ele fez uma busca no estado da arte, né, visando entender, conhecer o que os trabalhos mais recentes estão fazendo com relação a esse tipo de imagem. E aí esses problemas ocorrem porque muitos métodos focam apenas no aprimoramento da luminância e falha na remoção do ruído, né? E aí sempre são citados vários exemplos, aliás, vários trabalhos relacionados que os autores encontraram e fizeram o seu estudo base em cima dos métodos mais variados dentro desse contexto. Algumas abordagens, como U e outros, e Xu e outros, né, de 2022, aumentam simultaneamente a luminância e removem o ruído do domínio espacial, resultando em um aprimoramento abaixo do ideal. Então, considerando apenas esses dois fatores, duas características, luminância e falha, dentro do domínio espacial, que é o mais comumente usado, a técnica, o método utilizado, né, ainda apresenta um resultado abaixo do ideal.
Outros métodos, né, também existentes são treinados principalmente com dados de baixa resolução, né, low resolution, levando à incompatibilidade com entradas de alta resolução, high resolution. Então, a gente vê que hoje em dia é muito comum ter diversos dispositivos de captura de imagens que têm uma alta resolução, uma alta qualidade na imagem, né? Chamada imagem high definition, enfim. E aí, com os métodos trabalhando de uma forma com baixa resolução, vai haver uma diferença na hora do tratamento de uma imagem de alta resolução e na hora de mostrar os resultados de uma imagem de alta resolução com baixa luminosidade, né, num ambiente escuro, por exemplo, vai ter um resultado que vai ser abaixo do ideal, né? E aí esse estudo traz várias referências, todas bastante recentes, de vários métodos que tratam imagens dentro desse contexto. Aí ainda existem alguns estudos que adotam estruturas pesadas que aí correspondem ao trade-off, né? Eles são ineficientes com relação ao processamento de imagens ultra high definition. Então aqui o artigo traz uma imagem comparando alguns desses trabalhos, né, de como a imagem foi capturada, né, essa mais escura aqui, e como é a imagem real, né, e aqui tem alguns exemplos de como outros trabalhos relacionados eles trataram essas imagens. Então, a partir da imagem de entrada escura, né, com baixa luminosidade, pouca luz, eles resultam em uma certa melhoria, mas ainda não é o suficiente para dizer que tem uma qualidade ideal, né? Ou muito próxima da imagem real, como deveria ser. Então aqui ele traz alguns resultados visuais, como o trabalho de Zhao e outros, de 2021, o U-Retinex Net, né, que foi publicado em 2022. E aqui tem mais o SNR Aware, que também foi publicado em 2022, também não está muito próximo do ideal que seria essas duas imagens aqui. Então, os modelos existentes eles não conseguem lidar bem com imagens desafiadoras em ultra high definition com baixa luminosidade. Então, para superar esses desafios mencionados, foi apresentada uma nova ideia para realizar aprimoramento de imagem com baixa luminosidade no domínio de Fourier. Essa abordagem ela difere significativamente das outras soluções existentes e as que foram mostradas no trabalho, que processam imagem no domínio espacial. E aí eles deram o nome de método UHD-4, né? Ultra High Definition Fourier, e aí eles criaram esse nome aqui, certo? Em particular, né, um método desse estudo, ele é motivado pela observação de dois fenômenos interessantes no domínio de Fourier de imagens ruidosas com baixa luminosidade, que é o que o que o trabalho está buscando solucionar, né, como contexto. Primeiro, a luminância e o ruído eles podem ser decompostos até certo ponto no domínio de Fourier. Especificamente, a luminância ela se manifestaria como amplitude, enquanto o ruído está intimamente relacionado à fase. E outro ponto seria os padrões de amplitude de imagens de diferentes resoluções são semelhantes, né? Então foi proposta uma nova solução
para esse contexto de imagens, né, Ultra High Definitions, na busca de aprimorar aquelas imagens com baixa luminosidade, né? O HD LLIE, né? E aí foi proposto esse método, o HD4, né, inspirado em características únicas que foram observadas no domínio de Fourier. Em comparação com os outros métodos aqui já mostrados e outros mencionados no trabalho, a estrutura proposta mostra eficácia e eficiência excepcionais ao abordar a tarefa conjunta de aprimoramento de luminância e remoção de ruído no regime Ultra High Definition. Então, foi uma das contribuições que o trabalho trouxe, né, que é justamente essa nova solução, só que agora trazendo para o domínio de Fourier, né? Graças a essa percepção das características com relação a, ao tratamento da luminância e amplitude, observando, né, as características, os padrões no domínio de Fourier. Outra contribuição também que esse trabalho trouxe foi o primeiro conjunto de dados específico desse tipo, né, que eles trouxeram 2.150 pares de dados, né, Ultra High Definition, de baixo ruído, né, normalmente nítidos, cobrindo diversos níveis e cenas de ruído e escuridão. Então, esse conjunto de dados tenta pegar vários tipos de imagens com essas características de baixa luminosidade, com diferenças de ruídos e luminância, para justamente ser utilizado como base de dados para o método que foi proposto. E aí, essa base de dados foi disponibilizada, né, na literatura para ser, né, utilizada posteriormente. E, por fim, né, foi conduzida uma análise sistemática dos métodos LLIE existentes nos dados Ultra High Definition. E agora vamos mostrar sobre a abordagem. Nessa sessão, primeiro são discutidas as observações feitas na análise de imagens com pouca luz no domínio de Fourier. Em seguida, será apresentada a solução proposta, né? Então, primeiro é mostrado as observações que levaram os autores a optar por trabalhar dentro do domínio de Fourier e, em seguida, mostrar como é que foi criada a rede, né, de tratamento, né, chamada UHD-4. Então, essa imagem, ela mostra como a luminância e o ruído eles podem ser decompostos até certo ponto, né? Então, assim, foram analisadas imagens reais de Ultra HD, né, com pouca luz no domínio de Fourier, né? E aí foram observados alguns pontos, né? Então vejam que tem aqui uma figura que mostra a amplitude e outra que mostra a fase. Essa é uma imagem, né? Ambas são imagens reais, só que ela tem uma luz normal e clara, e essa imagem tem baixo ruído. Então, trocando a amplitude de uma imagem com pouca luz e ruidosa, né, chamada low noise, pela sua imagem correspondente de luz normal e clara, normal clear, ela produz uma imagem com luz normal e ruído,
né, normal luz, e uma imagem com pouca luz e clara, né, low clear. Então, o resultado, né, quando a gente troca a amplitude de um tipo de imagem com a fase de outra, né, ela vai gerar imagens compostas dessas imagens originais, certo? Então, o resultado ele sugere que a luminância e o ruído podem ser decompostos a certo ponto no domínio de Fourier. Em particular, a maioria das informações de luminância ela é expressa como amplitudes e os ruídos são revelados em fases. Então, se perceber que essa imagem aqui, né, é parecida com essa e essa daqui também é parecida com essa. Então, trocando amplitude e fases, a gente consegue perceber que existe uma correlação entre as imagens. Então, é dessa forma que se diz que luminância e ruído eles podem ser decompostos até certo ponto no domínio de Fourier. Nesse segundo caso, a imagem High Definition, High Resolution, né, HR, e suas versões Low Resolution, elas compartilham padrões de amplitude semelhantes. Então, quando a gente tem uma imagem com a resolução total, ela possui esse nível de amplitude, e quando a gente dá uma comprimida, né, em 4 vezes ou em 8 vezes, a amplitude não muda muito, né? A amplitude vai mudar quando a gente pega uma imagem que é diferente da primeira. A primeira era normal clear e essa última aqui é low noise, né? Ela não é clara, tem pouco ruído, mas não é clara. Então a amplitude já é diferente aqui, né? Então a imagem High Resolution e Low Resolution elas compartilham padrões semelhantes, né? Então isso permite primeiro aumentar a amplitude de uma escala Low Resolution com mais cálculos e depois fazer apenas pequenos ajustes na escala High Resolution. Então, dessa forma, a maioria dos cálculos pode ser realizada no espaço Low Resolution, o espaço de uma imagem menos pesada, né? E isso reduz a complexidade computacional necessária para fazer os cálculos e transformações da imagem. Essa outra imagem, ela mostra, né, como é feita a abordagem, né? Então, a rede UHD4, ela consiste em uma rede Low Resolution e uma rede High Resolution. A rede LR, né, é uma rede codificadora e decodificadora que produz um resultado, né, com uma amostragem Y reduzida de 8 vezes, né? E os recursos refinados de amplitude AR e fase PR, né? Então, a imagem original Full Resolution, ela vai entrar aqui, vai ser reduzida a sua qualidade em 8 vezes, vai haver os cálculos no domínio de Fourier e vai ser gerado uma imagem reduzida, downsampled, de 8 vezes, que vai ser depois convertida, né, vai servir, a saída daqui vai servir como entrada para a rede High Resolution. Então a maioria dos cálculos e transformações é feita com uma imagem de menor resolução, justamente pensando no processamento, poder computacional, ser mais simples, para depois transformar ela novamente em uma imagem de alta qualidade. Então, a entrada vai ser uma imagem de alta resolução com baixa luminosidade e a saída final vai ser uma imagem também de alta resolução, mas
vamos dizer que sai ela tratada, né? Vai sair com um resultado bem melhor com relação à luminância e os ruídos. Essa é o objetivo da rede UHD-4. Aqui na rede High Definition existe um bloco de ajuste, né? E a operação que vai justamente fazer esse aumento, upsampling da imagem para produzir esse resultado final de alta resolução. Então, a maior parte da computação é realizada aqui na rede de baixa resolução e aqui, basicamente, na rede de alta resolução, vai ser feita esses ajustes para voltar a imagem a ter uma alta qualidade. Então, o HD4 ele visa mapear uma imagem de entrada UHD de baixo ruído, né, lá o noise, né, no domínio dos reais, né, em três dimensões, H, W e C, né, a sua altura, largura e canal, em três dimensões, para a sua versão normal clara, normal clear, correspondente Y, também pertencente ao mesmo conjunto de imagens, né, nas três dimensões, altura, largura e canal, respectivamente. É claro que esse tipo de transformação vai ter perdas, né? Se há um processo de compressão e depois descompressão de uma imagem, vai haver perdas. E assim, aqui é mostrado o cálculo que é feito para essas perdas, onde a perda final, L, é uma combinação de várias perdas que existem nesse processo de transformação da rede UHD-4. Então, é adicionado uma perda perceptiva para supervisionar a imagem Y, né, downsampled, enquanto que o uso da perda perceptiva de Y, né, a imagem final, é impraticável devido à alta resolução. Então, alguns ajustes são adicionados à imagem downsampled, mas isso não é feito na imagem de alta resolução porque exige muito poder computacional. Então, o Y vai ser a verdade básica, o Y8 é a versão 8 vezes reduzida de Y, e esse VGG aqui é uma rede pré-treinada na qual foram usadas 4 escalas para supervisionar o treinamento. Isso foi baseado no trabalho de Zhu e outros de 2022. O conjunto de dados UHD-LL. Então tem várias imagens dentro do conjunto de dados que os autores usaram e, consequentemente, publicizaram para a literatura, né? Esses são alguns exemplos de imagens com baixa luminância e a imagem real como objetivo ao o método chegar como destino de tratamento de imagem, né? Para efeito de comparação, validação, enfim. Então foi coletado um conjunto de dados de imagens pareada com baixo ruído e a normal clara. Sempre as imagens estão pareadas, né, as duas, né, e assim contém 2.150 pares de dados de imagens em alta resolução, salvos no formato sRGB de 8 bits. Os experimentos, né? A implementação foi feita utilizando a, o PyTorch, né, para implementar o método. O treinamento foi necessário a utilização de 6 GPUs NVIDIA Tesla V100. A otimização da rede foi feita com o Adam. A taxa de aprendizado definida como 0,0001. O tamanho de lote igual a 6. Os canais fixos de cada camada, né, em conv igual em 16, né, exceto nas saídas. A convolução em 16. Também foi usada a camada convolução com stride igual a 2
e os kernels de 4x4 para implementar a operação de downsampling em 2 vezes no codificador e interpolação para implementar a operação de upsampling 2 vezes no decodificador no LRNet. As imagens são cortadas aleatoriamente em patches de tamanho 512 por 512 para treinamento, os dados de treinamento no conjunto de dados UHDLL para treinar o modelo. Então, o dataset ele foi chamado pelos autores com essa nomenclatura aqui, o HDLL, certo? E aí lá tem tanto os dados de treinamento, né, como os dados de validação. Então, foi feita uma comparação com os métodos, né, de última geração. E aí no trabalho são citados 14 métodos, né, 14 métodos, mas de onde foram tirados 21 modelos no total, como forma de um estudo em benchmarking e comparação de desempenho, né? E aí esses métodos eles incluem 12 métodos de aprimoramento de luz. Então trabalhos como o de Wang, Fu, Yang, Gu, Li e outros aqui, né? Tirando esse de 2013 e esse de 2016, todos os outros são bem recentes, né? E aí é o que tem de mais novo no estado da arte com relação a esse tipo de tratamento de imagens. E aí, no trabalho, ele traz essa tabela comparativa, né, como forma de benchmark, avaliando algumas métricas aqui, né, para comparar todos esses métodos, né, e todos como como é o desempenho desses métodos. Então, todos eles foram lançados dos artigos originais e treinados nos seus respectivos datasets, né? Os autores pegaram o trabalho original e meio que reproduziram aqueles testes para poder colocar esses valores aqui como uma forma de fazer o benchmark. E aí as cores vermelho e azul representam o melhor e o segundo melhor resultado, respectivamente. Vermelho melhor, o azul o segundo melhor de cada métrica aqui. Para validar o desempenho dos métodos, né, LLIE existentes que foram treinados usando seus dados de treinamento originais, foram usados diretamente os modelos lançados para avaliação nas imagens Ultra HD com pouca luz, né? E a seguir é apresentada uma comparação visual, né, entre o estado da arte para restaurar uma imagem UHD com pouca luz. Então pegaram alguns trabalhos aí mais recentes, fizeram, né, fizeram a avaliação do desempenho usando os mesmos dados originais e tudo mais, né, e aí fizeram essa comparação quantitativa e visual também, como é mostrado nessa imagem aqui. Nessa imagem tem alguns daqueles mostrados na tabela anterior, alguns daqueles métodos, onde mostra alguns métodos, né, e o seu desempenho com relação ao tratamento de imagem, o HD, né, com baixa luminosidade. Então são 3 imagens de entrada, né, e aí ele mostra a comparação do desempenho de cada um daqueles trabalhos, onde o ground truth é mostrado aqui por último como forma de comparar, né, o quão bons são esses métodos aqui que foram mostrados. Então foi a forma benchmark que os autores fizeram, né, para realmente selecionar aqueles melhores para poder de fato comparar com o que eles estavam fazendo e saber qual a posição de eficiência, eficácia que o que eles estavam fazendo realmente tinha.
né, comparar com o que há de mais moderno aí no estado da arte. Então, até aqui são resultados dos outros modelos. E vejam que sempre tem algum ruído, alguma imagem tem cores um pouco diferentes, enfim. Então, de fato, todos eles estão abaixo do ideal, como os próprios autores disseram. Então, em suma, né, o desempenho desses modelos que existem é insatisfatório quando são usados para aprimorar as imagens Ultra HD com pouca luz. Depois foi comparado os modelos, retreinando eles, né? Então, eles foram retreinados com um conjunto de dados que os autores criaram, e aí foram comparados com o modelo que o HD4. Então, os autores primeiro levantaram as informações sobre o desempenho de cada um nos seus respectivos datasets e depois utilizaram um dataset só, né, para pegar aqueles melhores métodos e comparar com o HD4, que era o que eles estavam criando. Então, devido ao espaço, né, o método dos autores ele foi comparado apenas com alguns deles, não deu para comparar com todo mundo, né, do estado da arte que foi mostrado. Então, essa comparação é mostrada a seguir. Agora, alguns daqueles modelos, aqueles métodos retreinados com o mesmo conjunto de dados do HD4, e aqui tem as imagens de entrada, todos os métodos. Aqui na penúltima posição, o HD4, que é o método dos autores, e aqui a imagem, né, a ser buscada, a GT, a Ground Truth. Então, visualmente, percebe-se que realmente o desempenho do HD4 é melhor do que os outros. Esse aqui fica um pouco amarelado, esse aqui já tem um ruído maior, enfim. Então, visualmente, a gente dá para perceber que realmente o trabalho dos autores teve gerou uma imagem visualmente melhor, né? Agora vamos saber a questão do desempenho quantitativo. Então, eles também fizeram essa comparação com os métodos selecionados do estado da arte com o método que eles criaram. E, novamente, foi melhor em quase todas as métricas, só não foi o melhor aqui nos parâmetros, né? Então, essa tabela mostra uma comparação quantitativa, todos eles usando o mesmo dataset, o HDLL, né? De novo, o melhor resultado está em vermelho, o segundo melhor em azul de cada coluna dessa daqui. Então, o método HD4 ele tem a velocidade de processamento mais rápida para imagens UHD, pois a maior parte da computação é realizada no espaço LR. Então, ele tem um desempenho, né, aqui é com relação ao tempo, tem um desempenho bem mais rápido do que os outros, né, do que a maioria deles, é bem mais rápido. E aí, isso em grande parte é porque os cálculos são feitos com a imagem downsampler, né, o que os outros não fazem. Né, e assim ganha-se tempo e ganha-se o desempenho também. Então, para fechar, né, as considerações finais do trabalho, os autores apontaram as limitações deles, que os experimentos são limitados ao aprimoramento de imagens e não de vídeo. Então, não foi fornecido nada, nem dados, nem benchmarks no domínio de vídeo. Eles não fizeram isso. A exploração do estudo não considerou perdas adversárias devido às restrições da memória, né? E além disso, como os dados são salvos no formato sRGB, os modelos treinados nos dados dos autores podem falhar no processamento de casos extremos, nos quais as informações são perdidas devido à limitada profundidade de bits. Então, os dados HDR podem ser adequados para esses casos. Como conclusão,
né, o sucesso do método HD4 é inspirado nas características de imagens reais com pouca luz e ruído no domínio de Fourier. Graças ao design exclusivo de sua rede, né, esse método supera os outros métodos de última geração em imagens ultra high definition, né, dentro daquele aspecto de ser baixa luminância, né, com eficiência atraente. Então, com a contribuição do primeiro conjunto de dados, o HDLLI real, torna-se possível comparar os métodos existentes com imagens UHD reais de pouca luz. Então, já deixo também, além do método, deixou também o dataset disponibilizado aí para o estado da arte, né? A contribuição dos autores também foi essa. E aí eles acreditam que esse método e o conjunto de dados podem trazer novas oportunidades e desafios para a comunidade. Não só isso, como também a utilidade das operações de Fourier pode ir além desse trabalho, né? Vê-se potencial em áreas como decomposição e desemaranhamento de imagens. Com maior eficiência, pode ser adotado para aplicações que exigem resposta em tempo real e, por exemplo, melhorando a percepção de veículos autônomos no escuro. Essa é uma considerável oportunidade de se adotar um método como esse, né, de se fazer um reconhecimento melhor de um carro autônomo num ambiente de baixa luminosidade. Como informações extras, o próprio trabalho ele traz um link onde é divulgado informações sobre o artigo, o dataset e o próprio código-fonte, né? Então eles realmente publicizaram tudo que fizeram, né? Agregando valor aí à pesquisa que eles fizeram. E aí tem essa página aqui que fala de forma bem resumida sobre, né, o trabalho. E aqui eles mostram o conjunto de dados e também o código lá no GitHub, né, que eu já abri aqui. Então, todo o código é disponibilizado para se fazer reproduções, melhorias e tudo mais. E o conjunto de dados, onde tem o conjunto de teste e o conjunto de treino. Então, bem interessante que os autores tenham feito isso, né? Uma das boas ações aí do Open Science, né? Esse estudo se concentra no aprimoramento de imagens com pouca luz e não envolve questões éticas. Então, como vocês viram, a imagens não envolvem pessoas, né? Enfim, então eles se preocuparam com essas questões de não envolver questões éticas, enfim. E o conjunto de dados proposto nesse artigo também não envolve questões de privacidade. Então, por isso que eles disponibilizaram logo código-fonte, conjunto de dados e tudo, justamente porque não usa foto de pessoas e outros tipos de coisas que poderiam envolver privacidade, né? Dados pessoais, enfim. Então é realmente um trabalho que adota várias dos princípios da Open Science. As referências são citadas aqui na apresentação, né? De trabalhos que também utilizam métodos para tratamento de imagens Ultra HD com baixa luminosidade, então podem ser vistos posteriormente, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre a apresentação, sobre o artigo, né, pode entrar em contato comigo. Aqui tem meu e-mail. O artigo original ele pode ser encontrado aqui através desse link. E o vídeo dessa apresentação também está no canal do YouTube. Então agradeço a atenção até aqui e muito obrigado.